Gravando. Então, 1º de abril, o Dia Internacional da Mentira, mas não veio me contar mentiras hoje, não está valendo, tá? Então, bem-vindo a todos. Temos aqui 38 pessoas presentes, né? E, portanto, pode ser que tenhamos vários candidatos a passar a bolsa para outra pessoa, né? Quem chegou aí recentemente, tem uma regra do grupo que nessas reuniões a câmera tem que estar aberta. Se você estiver com ela quebrada, você tem que colocar uma justificativa no chat por escrito, por favor. Ou abra a câmera, tá? Ok, estou esperando abrir a câmera, né? 2 pessoas levantaram a mão. Vamos responder aí 2 perguntinhas antes de darmos início às atividades formais, tá? Pois hoje o meu tempo está bem curtinho. Fala, Assis. Henrique Assis. Sim, eu tenho uma dúvida sobre a lista. Na questão 4, eu poderia usar tanto a dedução que eu fiz na 1, quanto usar uma fórmula que já foi passada, só que separado, que eu não tinha apresentado antes. Se eu tiver usado essa segunda fórmula que eu não tinha apresentado antes, e eu tiver alcançado a resposta certa, eu vou perder algum ponto? Henrique, desculpa interromper. Hoje não vamos responder dúvidas sobre a lista. A lista não foi corrigida ainda, então é melhor esperar o Vitor corrigir. Daí podemos marcar, não está marcado, podemos marcar um dia assim, de dúvidas sobre a correção da lista. Melhor ainda quando você já tiver a lista de volta corrigida, porque aí você vai ver onde foi apontado algum erro, e aí sim você tem mais motivos para perguntar o que foi que você cometeu de erro ali, etc. Embora a gente deva publicar um gabarito dela também em breve, tá bom? Fernando Cava, sobre a lista, já falei para o Victor que não estamos respondendo sobre a lista hoje. Boa noite, professor. O meu não é uma dúvida, só estou informando que hoje eu estou fora de casa e a internet, o acesso é um pouco complicado, então talvez eu caia durante a live. Então são Ela 2, tá variando. Fernando. Então são 2. É porque eu também estou fora de casa, como vocês estão vendo. Estou aqui num hotel na cidade de Sorocaba. Tá? Eu vim até uma cidade chamada Americana, aqui próximo de Sorocaba, 150 quilômetros de Sorocaba. E hoje fiz várias reuniões aqui com algumas autoridades da região, com vistas a fazer algum evento aqui, fazer também uma competição paulista de foguetes e outras coisas mais. Então, estou usando a internet do hotel, que não sei como ela vai se comportar, tá? E também porque o meu tempo aqui está bem limitado hoje, tá bom? Obrigado. Deixa eu ver. Luísa Miano, eu estava na sua cidade? Aqui em Sorocaba, encontrei 2 alunos, uma aluna e um aluno, que são aqui do grupo. Estava eu participando de uma cerimônia de entrega de medalhas aos alunos do Colégio SER, S-E-R, SER. E aí eles se apresentaram, professor, eu sou lá do grupo dos alunos. Bom, conheci 2 pessoalmente, tá bom? Não estou conseguindo olhar o chat aqui, vou até pedir para exibir aqui do lado. O ideal é que você levante a mãozinha e faça uma pergunta, tá bom? Boa noite, desculpe, não está com a câmera ligada, professor, não estou em casa. Tá ok, tá? Então, nessa lista, nessas tarefas que vocês entregaram no dia 30, né? Uma delas foi assistirem o longo tutorial, embora não tenha falado tudo, mas longo tutorial sobre o uso do OpenRocket, né? E, além de assistir o vídeo e fazer lá um resumo, você tinha que responder a 3 ou 4 perguntas que a gente expôs ali naquela tarefa. Uma delas era explicar o que era o centro de gravidade de um foguete. Estou certo que ninguém teve dificuldade em entender isso, né? Pois é o ponto onde você suspende um objeto e ele fica parado onde você deixar. Bom, se quiser, pegue a vassoura da sua casa
e você deixa na horizontal, colocando o dedinho em algum lugar, ela não pende para nenhum lugar, nenhum lado. Esse é o chamado centro de gravidade. Quando a gravidade é a mesma em todos os pontos, também coincide com o centro de massa do foguete, do corpo, né? Fique atento, porque às vezes o centro de gravidade não está no próprio corpo. E aí, às vezes, tem umas brincadeiras que as pessoas até podem fazer com esse conceito de centro de gravidade. O objeto fica apoiado por pontos aparentemente impossíveis, né? Tem algumas atividades como essa, por exemplo, tá? Bem, centro de gravidade, então, suponho que ninguém teve dificuldade. Se você pegar o seu foguete, né, e pendurar uma cordinha, tem um ponto onde você deixa a cordinha e ele não pende para lado nenhum. Isso significa que ali está a resultante da força-peso que atua sobre cada uma das partículas do foguete, certo? Cada partícula tem a força-peso voltada perpendicularmente para a superfície da Terra. Quando você soma todas elas, você tem uma força resultante, tá? E a força resultante coincide aí, então, com o chamado centro de gravidade. De modo que, se você suspender o corpo por aquele ponto, ele não vai pender para lado nenhum, tá bom? Tem uma Professor, questão de torque aí também, né? Então, questão de distância, o torque, aquela coisa toda. eu tô Fala. aqui ilustrando Isso, olha o Vitor ali centro ilustrando de ali, gravidade de uma chave de fenda. segurando uma chave de fenda, apoiada no dedinho, e ela não pende para lado nenhum. Então, ali é o centro de gravidade. Então, todo o corpo tem um centro de gravidade, e às vezes não está no próprio, está fora dele, que é muito curioso. Não é o caso do foguete, né? Isso você tinha que ter estudado, né? Expliquei isso no vídeo que você assistiu, talvez umas 2 vezes assistiu, né? Talvez 3 até, né? E se não entendeu no que eu expliquei ali, com certeza você recorreu a alguém explicando isso na internet, né? Na forma escrita ou falada. O importante é que esteja dentro da tua cabeça o entendimento correto do que é o centro de gravidade. Pois, para fazer um bom foguete, você precisa saber onde está o centro de gravidade do seu foguete. E esse conceito é bem simples, né? Muito diferente é do conceito de centro de pressão, que era outro item que vocês tinham que entender e explicar, escrever, descrever com as suas próprias palavras, né? E não era Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso não nos interessa. Você tem que dar Ctrl+C, Ctrl+V para a tua cabeça. Isso sim, aí sim, né? Mas no papel não era Ctrl+C, Ctrl+V, eu queria que você descrevesse. E esse conceito não é lá tão trivial. Expliquei lá no vídeo também, que você deve ter assistido 1, 2, até 3 vezes, né? Era longo, né, professor? Sim, né? Porque o OpenRock dá para fazer muita coisa. E lá a gente explorou uma boa parte do que ele permite fazer, tá? Então, relembrando aqui o conceito de centros de pressão. CP, também chamado de CP, centro de pressão. Que, na verdade, não é pressão, né? É um centro, é uma resultante de uma força. Que força é essa, professor? Olha aqui, quando você tem um foguete que está se movendo na horizontal, né, o vetor velocidade dele coincide com o próprio corpo do foguete. E aí a resistência do ar está apenas aqui na frente do foguete. Por isso, ela tem que ser a mais aerodinâmica possível, né? Tem algum amiguinho mexendo no microfone aí, pode deixar ele desligado, né? Então, se o foguete está se movendo, por exemplo, aqui na horizontal, o vetor velocidade coincide com o próprio eixo do foguete, certo? Mas, bem, nesse caso, a resistência do ar é a mínima e ela se concentra aqui na ponta do foguete. Por isso, ela tem que ser bem aerodinâmica. E aí, no OpenRock, você viu que tinha várias possibilidades e formatos aqui para o nariz, para a coifa, tá bom? Sim, mas voltando aí ao CP. Acontece que nem sempre o foguete voa com o seu eixo na direção do vetor velocidade. Como assim, professor? Sim, ele pode estar se movendo, por exemplo, na horizontal, porém,
dessa maneira. Mas lembre-se, ele está se movendo na horizontal. Então, a direção do vetor velocidade está aqui na horizontal. Sim, professor, mas ele está de barriga, ele está inclinado. Eu usei o exemplo do avião. Quando ele pousa, ele está com as rodas traseiras sobre o chão e com o bico ainda levantado. Onde está a direção do vetor velocidade dele? Paralelo à pista. No entanto, onde está batendo o ar com mais intensidade? Na barriga, entre aspas, do avião. O foguete tem momentos, devido a instabilidades diversas, em que ele não tem o seu vetor velocidade exatamente coincidente com a direção do seu eixo. Então, quando isso acontece, o ar vai bater aqui embaixo, né? Em toda essa superfície, nas empenas principalmente, né? E, ao colidir uma partícula de ar com o foguete, na verdade, é o foguete que está se movendo, o ar pode estar até paradinho, mas o que interessa é a velocidade relativa. Entendeu? Então, eu estou dizendo, ao bater uma partícula de ar aqui, da atmosfera, né? Essa força ele causa um impacto. Esse impacto é uma força. Essa força pode ser decomposta em duas componentes. Uma que será paralela ao próprio corpo do foguete e uma que vai ser perpendicular ao corpo do foguete. Ok? E quando somamos todas essas componentes que são perpendiculares ao corpo do foguete, a resultante está ali nesse ponto chamado centro de pressão. Tá? E o OpenRock ilustra esses dois pontos que eu mencionei até agora, centro de pressão e centro de gravidade, com dois pontos, um vermelho e um azul. E à medida que você constrói o seu foguete, esses dois pontos se aproximam ou se afastam. E na medida que eles se aproximam, um númerozinho no canto direito da metade da tela, ali onde tem a figura, indica lá a estabilidade do seu foguete. E essa estabilidade vai ser igual a 1 quando a distância entre os dois pontos, entre o centro de gravidade e o centro de pressão, for igualzinho ao diâmetro do foguete. Então, é um número adimensional, porque você vai dividir a distância entre os dois pontos, CP e CG, pelo diâmetro do ponto mais largo do seu foguete. No caso aqui, ele é um cilindro, né? Então, é um comprimento sobre um comprimento. De modo que, quando estão esses dois pontos separados por uma distância maior do que o diâmetro, esse número dá maior do que 1, porque é essa separação entre CP e CG dividido pelo diâmetro. Quando dá maior do que 1, significa que ele está estável. Se for muito maior do que 1, significa que ele está hiperestável. Tá? Se for menor do que 1, o seu foguete vai fazer isso. Tá? Ele vai ficar instável. Ele vai bater o rabinho, ele vai dar cambalhota. Então, essa estabilidade tem que ser 1 ou um pouquinho maior do que 1. Ok? E como que a gente pode, então, equacionar essa distância entre os dois pontos, CP e CG, que aparece lá no OpenRocket? Distribuindo a massa do foguete, por exemplo, colocando uma massa adicional aqui na ponta dele, que é chamada de componente de massa. Aí tem um pezinho lá, que você pode colocar em qualquer lugar do corpo do foguete, e você coloca geralmente na ponta e vai modificando, e com isso você vai deslocando o centro de gravidade para a ponta do foguete. E com isso aumentando a estabilidade, aquele número que aparece, né? No canto direito lá, do OpenRocket. Tá? E vocês viram também a grande importância que as empenas têm. Pois, à medida que você aumenta o número delas, ou aumenta o tamanho ou a área delas, o tal pontinho chamado CP se aproxima delas. Né? Então, basicamente, duas maneiras de você separar CP e CG, ou aumentando peso na ponta, ou diminuindo peso na traseira, né? Ou aumentando aqui a área de arrasto, digamos assim, das empenas. Tá? Então, componente de massa, o tal peso adicional que você coloca aqui para dar estabilidade ao seu foguete, e
o número que representa essa estabilidade. Então, tudo isso tinha que estar definindo ali, né? E acho que era só isso, né? Que a gente tinha pedido para você ter clareza e entender corretamente esses conceitos. Muito bem, espero que vocês tenham entendido isso, né? Tanto pelo vídeo que lá eu expliquei, bem agora aqui um pouco mais rapidamente, e com certeza na internet você pode encontrar vários vídeos explicando esses conceitos também, né? Há alguns outros tutoriais, em geral menores, de menor duração, do OpenRocket. Não pesquisei em outras línguas, mas provavelmente deve existir também, né? E tudo isso é para que você comece a entender melhor a importância de cada parte do foguete, né? Em especial as empenas e a forma da coifa, né? E a separação aqui entre o CP e CG, porque isso define a estabilidade do seu foguete. Tudo isso para que você possa fazer um foguete bem construído, né? Bem eficiente. Não basta fazer e lançar, você quer fazer o melhor foguete do mundo, você quer fazer melhor do que o da SpaceX, certo? Então, você precisa conhecer, né, um pouquinho mais, claro, da física, da aerodinâmica dos foguetes. Tá? O trabalho da próxima lista vai ser tarefa número 20. Acho que é tarefa número 20. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês daqui a pouco. Vai ser, primeiro, você vai ter que fazer um projeto de foguete. Quem participou da Mostra Brasileira de Foguete, construindo foguete virtual, o processo vai ser o mesmo. Então, para esses, bem tranquilo. E para quem não fez, vai ter oportunidade de fazer. Eu vou dar aqui as limitações que o foguete tem que ter e dar um objetivo para ele também. Vou dar uma paradinha aqui para atender a mãozinha levantada do Assis, ou ele só esqueceu de abaixar? Não, eu tenho uma pergunta, assim, é uma pergunta mais sobre essa parte aí do resumo. Nessas 4 perguntas do CP e do CG, Centro de Massa e Estabilidade, etc., eu acabei não vendo o vídeo, eu acabei colocando os conceitos que eu já sabia, assim. Tem algum problema com isso? Se você colocou os conceitos corretamente, não tem problema, entendeu? Mas ainda assim tinha que ter um resumo do vídeo em algum lugar, não é? O resumo do vídeo eu fiz depois. Fez depois, sem ver o vídeo. Não, o resumo depois eu fiz, vendo o vídeo. Só que aqueles eu não coloquei antes, vendo o vídeo, porque eu ia ficar pausando o vídeo. Então, eu preferi fazer aqueles com conteúdo que eu já tinha e depois simplesmente ver o vídeo uma vez só e fazer o resumo. Ok. Geral mesmo. Muito bem, parabéns. Pedro Deguchi, fala rapidinho. Professor, só uma questão, uma dúvida com relação com relação a essa questão do centro de pressão. Essa força decomposta que o senhor fala no vídeo, que seria a normal do foguete, ela pode ser tratada como uma força de sustentação? Não, sustentação é para avião. Tá? A gente quer que ela seja zero. Tá? No foguete ela tem que ser zero. Porque quando o foguete tem o seu eixo na direção da vetor-velocidade, não tem força normal nenhuma. O vento só está batendo aqui. Ó. A única resistência ao movimento dele está aqui, na ponta, cuja força é mínima, devido à aerodinâmica. Mas à medida que ele fizer isso aqui, meu amigo, isso daqui não vai sustentá-lo em coisa nenhuma. Isso daqui vai derrubar o seu foguete. Enquanto que no avião, sim, a força de sustentação é vital para que ele fique voando, né? Então, não tem nada a ver essa componente normal, que você bem denominou aqui, cuja resultante se dá no chamado centro de pressão, tá? Com sustentação. Tá bom? Nicole, há uma pergunta sobre isso também? Pois não. Na pergunta, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor por que a estabilidade do foguete não tem unidade medida. Porque, pelo menos com umas 4 pessoas que eu conversei da Bolsa durante a atividade, a gente não estava conseguindo entender por que não tinha unidade, a gente pesquisava, não estava achando nada.
nem no vídeo também de nós. Eu fiquei quebrando a cabeça por quase uns 3 dias sobre o que é. Aí eu quero que você explicasse um pouquinho melhor porque não tem. Ô, Nicole, quando você calcula velocidade, qual é a definição? É espaço sobre tempo, é ou não é? E aí, se o espaço você mede em metros, o tempo você mede em segundo, as unidades vêm dessa razão, metro por segundo. Mas, no nosso caso, a gente vai medir uma distância e dividir por outra distância. Então, vai ser metro dividido por metro. Lembra aquele negócio de cancelar? Pois é. Você vai cancelar metro por metro. Vai ficar um número adimensional. Adimensional. Assim como o pi. O pi não tem dimensão, mas ele vem de onde? Você mede o comprimento do pneu da bicicleta, divide pelo diâmetro do pneu da bicicleta, metro sobre metro. E aí cancela a unidade, né? Tem várias grandezas na física que não tem unidades, né? Por exemplo, a excentricidade de uma elipse também é um comprimento sobre um comprimento, tá? Então, não estranhe, tá? Tem grandezas que não tem unidade. Ok. Deixa eu ver aqui. Canali, um minutinho, só para complementar a pergunta do Pedro, talvez alguns alunos possam ter procurado algumas informações externas. E em alguns vídeos se trata a componente normal do que atua no centro de pressão com o nome de lift, nome de sustentação. Se trata isso. Então, isso pode ter causado alguma confusão em alguns alunos. Inclusive, em alguns livros eu já estudei e essa componente normal, eles chamam de componente de sustentação, mas não é bem uma sustentação porque não vai fazer o seu foguete voar. É justamente o que o professor João Canali falou. Ela só vai fazer o foguete rabiar, na verdade. Vai fazer... Exato. E a gente não quer isso, entendeu? Apesar dela ter um nome de, talvez, lift ou sustentação, ela não é uma força de sustentação em si, porque ela não faz o foguete voar. E sim, somente tira a estabilidade dele. Ou coloca ele no eixo certo da estabilidade. Tá bom? Enfim, ela só atrapalha. O ideal é quando ela é zero. E aí ela vai ser zero quando o vetor velocidade e o eixo do foguete são paralelos. Tá? Compartilhando. Circular número 14, 8º bloco de tarefas do dia 1º de abril. Não. Tá? Tarefa 22. Eba, é só assistir uma aula do seu querido professor Vitor Galvão sobre dinâmica. Dinâmica, professor? O que é isso? Sim, porque você já estudou as equações da cinemática do movimento parabólico. A cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com as forças, né? Quando Kepler descobriu as 3 leis de Kepler, óbvio, né? Ele não sabia da existência da força gravitacional, entendeu? Ele estudou o movimento apenas em si, né? Assim como, quando o Vitor apresentou, ele disse, ó, tem aceleração aqui, mas não disse quem era o responsável por aquela aceleração, né? Tá bom, ele até disse, né? Mas não importava. A gente sabendo que tinha uma aceleração para baixo constante, e com isso foi suficiente para a gente deduzir as equações do movimento parabólico, ou melhor, estudar a cinemática do movimento parabólico. Mas se ocorre movimento acelerado, é porque tem alguma força resultante não nula atuando, não é? E aí entra a dinâmica. Então, a gente vai mostrar para vocês como deduzir as equações lá da cinemática a partir das forças que atuam sobre o foguete. Ou sobre uma esfera, sobre um corpo qualquer. Ainda, sem considerar a presença da atmosfera, ou seja, sem a presença da força de resistência do ar. Porque depois a gente vai precisar da dinâmica, sim, com a presença da força de resistência do ar, para deduzir as equações do movimento.
Aí a gente não consegue fazer como foi feito. Da cinemática, tirar as equações das forças. A gente vai ter que ter as forças atuando e, a partir dela, deduzir a equação horária, a equação da velocidade horizontal, vertical, ponto de altura máxima, x máximo. Vai ficar um pouquinho mais complicado, como vocês vão ver, mas a gente precisa se aproximar disso passo a passo, devagarinho, né? Vai ter um pedacinho da conta, ele vai fazer uma certa conta, vai ter um pedacinho que ele vai colocar dentro de um quadradinho tracejado. Tudo que está nesse quadradinho tracejado é uma operação que você não sabe fazer, mas o resultado, acredite, vai ser isso, porque vai usar cálculo diferencial integral. Tá bom? Ele vai tentar ajudar vocês a entender um pouquinho sobre diferenciais. Mas integrais, não sei não. Vocês podem estudar aí nas suas horas vagas, tá bom? Isso, então, vai ser no dia 8 de abril. 8 de abril, às 8 horas da noite. Aí, tá vendo? Para não esquecer, né? Tá? Entrar na reunião Zoom, né? Está aí o link já. Tarefa 23. Projeto Foguete Apogeu de 400 metros. Epa, agora está ficando bom, né? Uma vez que, na tarefa 20, você assistiu ao tutorial sobre o uso do Open né? Fez um resumo sobre CG, CP, explicou o que era a estabilidade de um foguete e a importância da inclusão do componente de massa no foguete. Agora, precisamos que você use tudo isso, o que aprendeu, para projetar um foguete no OpenRocket, com os desafios que abaixo explicitaremos. Aviso, contudo, que tudo isso será de suma importância para as próximas tarefas que virão, que exigirão a construção de foguetes reais. Então esse daqui, por exemplo, né? Porém, levando em consideração tudo que estão aprendendo na teoria, né? Então, esse item consiste em projetar um foguete usando o software OpenRocket, que atinja o apogeu de 400 metros, lançados na vertical. Pode lançar na vertical, porque não vai cair na cabeça de ninguém, está no computador, né? Respeitando as regras abaixo. O foguete deve atingir o apogeu de 400 metros, lançado verticalmente, mas obedecendo aos seguintes critérios restritivos. Massa mínima do foguete, 200 gramas, com motor carregado. E está exibido lá na tela inicial do OpenRocket, né? A massa do foguete. Usar somente um motor, o motor D11 do fabricante Estes, que você vai escolher da lista de motores que está disponível no OpenRocket. Item 3. O foguete deve ter estabilidade contida no intervalo de 1 a 1,5. Está exibido também lá na tela inicial do OpenRocket. Item 4. Ser lançado ao nível do mar, altitude zero e usar a atmosfera padrão internacional. Esse é o padrão do OpenRocket. As coordenadas de lançamento dos foguetes é Cabo Canaveral, tá? Nível do mar, lá nos Estados Unidos. Então, nada de mexer nesse quadrinho que tem o local de lançamento. É o ventinho que está lá, na direção que está lá, na latitude que está lá, na longitude que está lá, na altitude que está lá. Não mexa nisso. Ô, professor, tá? Eu tenho algo a dizer. Fala. Com todo respeito, mas eu acho que o D11 não vai fazer um foguete atingir 400 metros, eu acho. Porque a gente já fez isso na MOFOG passada, e ninguém que eu conheço chegou a 300 metros. E eu tentei lançar aqui agora mesmo, sem resistência do ar, sem nada, com a menor gravidade possível, em uma situação tópica, e mesmo assim ele não chegou a 400 metros. Então você vai ter que espremer mais ainda o seu cérebro para conseguir esse projeto, certo? Em último caso, complicado. Você vai ter que falar, Henrique, em último caso, olha, o máximo que eu consegui mexendo em 50 mil parâmetros 10 mil vezes foi chegar a 259,45. Entendeu? Você vai fazer isso. E aí você entrega o que você conseguiu, né? Mas o objetivo é lançar esse foguete a 400 metros, tá?
Item 5. O comprimento mínimo do foguete é de 30 centímetros. Mais ou menos como isso, né? Isso é o comprimento entre a ponta da coifa e a posição onde está o motor. Não pode ter empenas além da onde termina o motor. Tá? Está escrito aqui em algum lugar. As empenas não podem ultrapassar a extremidade traseira do tubo que contém o motor. Então, se o motor termina aqui, não pode ter empenas aqui atrás. Tá? O motor deve estar posicionado dentro do tubo que o contém e nada mais pode estar atrás do motor. As empenas, por exemplo. Né? Nenhuma parte do foguete pode estar à frente da ponta do foguete. Parece uma coisa óbvia, né? Nenhuma parte do foguete tem que estar além da coifa. Sim, mas o software tem uns bugs lá que permite colocar coisas aqui na frente. Mas não pode, tá? Item 9. Nenhuma parte do foguete pode ter espessura menor do que 1 milímetro. Sim, o software não foi feito para impedir tolices, tá? O software foi feito para projetar e construir o foguete que você projetou ali. Tá? Então, ele permite você escrever a espessura de uma folha de seda. Mas não existe foguete feito com folha de seda. Não é? Então, você não vai usar nada que tenha menos que 1 milímetro. Tá bom? E o apogeu obtido pelo foguete também é exibido na tela inicial. Você pode variar os demais parâmetros à vontade para atingir o apogeu de 400 metros. Que parâmetros? O diâmetro dele, eu limitei? Não limitei. Né? O comprimento máximo, eu limitei? Não limitei. Entendeu? O número de empenas, limitei? Não. O formato das empenas, limitei? Não. O número delas, espessura delas, material delas? Não limitei nada disso. Então, você tem um conjunto grande de parâmetros que você pode ajustar, mexer, melhorar, para que sucessivamente o seu foguete, uma vez lançado com esse motor, vá cada vez mais alto. Tá? Aí você vai tendo uma boa ideia do quanto o número de empenas influencia, a geometria delas influencia, a borda de ataque influencia, como o formato da coifa influencia, o comprimento influencia, o componente de massa influencia. Aí sim você vai estar colocando tudo na balança. Coloquei 1 grama mais aqui, ele foi 1 metro mais baixo. Entendeu? Eu coloquei a empena mais fininha, mais pontiaguda, coloquei só 3. Ele foi mais alto. Então vou colocar 2 empenas. Não existe foguete com 2 empenas, né, pessoal? Tá? Não vou colocar empena nenhuma. Também não existe, né? Tá bom? Não viole as leis básicas da natureza. Tipo, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? O software permite você colocar o tubo dentro do foguete. O tubo dentro do foguete, não é o foguete dentro do tubo. O software permite você fazer essas maluquices. Mas você não vai fazer um foguete bizarro, né? Ok? Não tem sentido projetar foguete com peças com espessura 0. Isso não existe, obviamente. O software admite isso, pois não foi feito para impedir erros grosseiros dessa natureza. Tá? E assim por diante, pessoal. Não faça foguetes bizarros. Que vai colocar empenas aqui, empenas aqui, empenas aqui, entendeu? Não existe. Tá? Não inclua paraquedas. Não estamos pedindo para incluir paraquedas, nenhuma eletrônica a bordo, a coisa mais simples possível, tá bom? E atingido o apogeu de 400 metros, ou que você conseguir chegar lá perto, né? Mas não queira fazer eu consegui só 50 metros e acho que não consigo mais. E aí o Vitor vai dar um grande 0 nisso daí, porque você errou 500 metros de distância, né? Você tem que chegar perto ao limite que a gente deu, que é 400 metros. Tá? Atingidos 400 metros, é só salvar em PDF o projeto. Tem um botãozinho lá no canto superior esquerdo, né, do OpenRocket, que permite você salvar o seu projeto inteiro em PDF. Né? É isso que vai fazer parte do seu relatório aqui dessa tarefa. Né? Então, você vai salvar em PDF, seu nome, tarefa 23, tracinho, foguete 400 metros. Alguma pergunta aqui, até que eu passe para a última tarefa? Tranquilo.
consegui atingir 400 metros aqui, enquanto o senhor falava. Então, Tá bom, a gente diz que é possível. Então, Professor, Professor, fala aí. A pergunta aqui da Luana. Deixar o foguete polido. Se eu não proibir, você pode deixar o seu foguete polido, entendeu? Porque ele permite você deixar a superfície rugosa, áspera, polidíssima, né? Então, fique à vontade. Fala, cadê? Luísa Miano. Professor, eu tô com uma dúvida quanto às empenas. Eu não entendi se não pode ter nenhuma parte da empena para trás do foguete ou só, tipo assim, a parte que é grudada no foguete tem que estar totalmente. É assim, do jeito que o senhor está mostrando. Sim. O limite do motor tem que coincidir com o limite das empenas. Elas podem ficar mais para dentro, mas elas não podem ficar além do motor. Entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigada. Só isso. Perfeito. Aqui o Hugo já consegui 330, apressado, né? Fala, Matheus Araújo Teixeira. professor, o senhor comentou ali no início do enunciado da tarefa que em algum momento esses foguetes podem ser replicados, mas nessa primeira etapa pode colocar materiais utópicos, por exemplo, fibra de carbono, titânio no Sim, Matheus, foguete? você tem à sua disposição no software, né, N materiais, com as densidades deles, inclusive. Você pode fazer uso de qualquer material que está lá, desde que não coloque espessura menos que 1 milímetro, tá? Mas fica ao seu critério usar os materiais. Pode sonhar à vontade, porque você não vai ser obrigado a construir, né, o seu foguete. Outra pergunta. Sim. Na hora de enviar, envia um print do OpenRocket e converte para PDF? Não, não é um print da tela. No canto superior esquerdo, você tem lá, salvar como, PDF. Ele salva todos os parâmetros que foram usados no projeto. Entendi, professor. Tá? Muito obrigado. O ideal é que vocês tentem visualizar os gráficos que eles disponibilizam, entendeu? Tá? E aí você consegue visualizar um pouco mais a importância de cada um dos parâmetros, visualizando os gráficos que o OpenRocket permite você construir. Fala, Entendi, Lucas Rossato. Oi, Fala. boa noite. Tá dando para escutar? Sim. Então, a minha pergunta, acho que, não sei se ela pode parecer meio boba, mas assim, ano passado, né, eu participei da MobPog virtual. Uma dúvida que eu tinha é a questão do componente de massa. Porque é o seguinte, o software, ele permite você, por exemplo, colocar, sei lá, 100 quilos, um exemplo, num espaço muito pequeno, deixando uma densidade, né, muito alta e que você não consegue encontrar na natureza. Nesse caso, né, por exemplo, tem uma densidade limite ou não? Vai ser a natureza o limite? Essa era a dúvida. Sim, Lucas. O software, como eu disse, ele não foi feito para impedir absurdos, né? E, de fato, a componente de massa parece que não tem restrição, né? Você pode colocar ela num volume muito pequeno e uma massa muito grande. Mas lembre-se, a densidade máxima que a gente tem, se eu não me engano, é o quê? Talvez ouro, mercúrio, alguma coisa assim, né? Tipo 19, 20 Professor, gramas, centímetro cúbico. é ósmio. Né? Ósmio, Oi? 22,61 ou 65 por aí. quilogramas. Sim. Né? Então, não tem sentido você colocar um componente de massa bizarro, que não existe. Né? Tente ficar no real, vai ser mais legal. Tá? Temos que a ideia aqui não é um campeonato, ninguém tem que violar regras, temos que fazer um foguete que seja possível de ser fabricado em algum momento. Tá bom? Hugo, quer mais uma pergunta, Hugo? Então, professor, sobre o PDF, eu abri aqui para tentar salvar em PDF só para testar, e o meu ele só traz 2 opções de arquivo. Eu vim aqui salvar como, aí ele traz o .org, que é o editável, e um tal de RTK, que é tipo a versão desenhada do foguete. Aí tem um jeito de ensinar, tipo algum plantão de dúvida para ensinar a salvar em PDF, que o meu só vem essas 2 versões.
Tá, não sei dizer agora, Hugo, tá? Mas, Análio. em último caso, a gente pode ver o OAK, que você falou, que vem Tá. o arquivo editável dele todo. Tá, Tá? obrigado. Quem queria falar alguma coisa? Douglas? Boa noite. Tem que fazer um relatório junto com o foguete? Não. Basicamente, o projeto do foguete, tá? Onde, na primeira página aparece lá os parâmetros, né? De apogeu, massa que você tem que ter, massa mínima, estabilidade, o motor que você está usando, já aparece na primeira imagem, né? Tá? E quando você salva isso, vem outras informações dentro do foguete, dentro do projeto, tá? Tá bom? Continuando aqui, pessoal, que já são 20h41 e eu preciso passar algo mais para vocês aqui. Então, vão assistir uma aula e vão projetar um foguete. Beleza? Próxima tarefa. Tarefa 24. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Stop share. Não era stop share. Não era para stop share. Cadê? Desculpa. É a pressa aqui. Como você já percebeu, se você não tem como controlar a pressão que está dentro da sua base de lançamento de foguetes, né? Os seus lançamentos ficam extremamente... As distâncias, né, que você lança os seus foguetes ficam extremamente dispersas. Lembra? Você tinha que lançar o seu foguete a 30 metros. Aí você lança 40, lança 50, lança 10. Por quê? Porque você não tem controle da pressão que você está armazenando na base, né? Ou seja, você não tem controle da energia que está armazenada na base, na forma de pressão, né? Aí o pessoal até falava, não, quando eu colocava 5 bombadas, ele ia a 25 metros, então eu colocava mais uma bombada. Bombada é você empurrar o êmbolo da sua bomba até o final. Eles chamavam isso de bombada, né? Bem, claro que isso é um controle muito precário, embora o pessoal usou o razoável, né? Mas o ideal seria a gente medir a pressão que a gente colocou dentro da base e aí lançar o foguete, né? E aí você poderia colocar uma pressão um pouquinho maior ou um pouquinho menor, conforme você vai pressionando o êmbolo, você vai adicionando pressão gradativamente na sua base de lançamento, né? Então, assim sendo, vamos precisar medir a pressão que é inserida dentro da base de lançamento de foguete, né? Pois é, pessoal. Se a bomba que você usa para pressurizar a sua base de lançamento de foguetes tem um manômetro acoplado, então você não precisa fazer essa tarefa. Que beleza, né? Mas deverá enviar no dia 30/4, daqui a um mês, um relatório, entre aspas, dizendo apenas que você tem bomba já com manômetro acoplado, tá? Em geral, são mais caras porque vem com manômetro acoplado. Aí você levanta o êmbolo, abaixa o êmbolo e o manômetro vai indicando a pressão que você foi transferindo para dentro da sua base. Não sei se lá é muito preciso, mas é uma medida que você tem, ok? Alguns colegas disseram que já tinham bombas com esse acessório. E vários outros tinham bombas pequenininhas, né? Bem pequenas, sem manômetro, tá? Então, é para esses que vai ser obrigatória a tarefa 24. Porque, no fim, todos deverão ter uma forma de medir em PSI a pressão que está colocando dentro da base. Ainda para lançar o foguete do nível 2. Mas depois a gente vai lançar do nível 3. E é bom a gente saber a pressão direitinho, porque as tarefas vão ficar um pouquinho mais sofisticadas, né? Alguém vai fazer uma pergunta aí? Acho que era o Henrique Assis. Sim, um comentário. Eu comprei essas bombas aqui no manômetro, só que na segunda uso que eu fiz, o manômetro quebrou e ficou travado. Então, eu não recomendo esse tipo de bomba. Seria bacana ser obrigatório ter manômetro na base. Até porque qualquer coisa, essa base pode explodir e matar o cara. Tá bom.
Sim, existe uma variedade muito grande de bombas de encher pneu de bicicleta disponíveis na praça. Desde aquelas de plástico, que realmente quebram com muita facilidade, até aquelas de ferro e aquelas de alumínio e aquelas de carbono, fibra de carbono, entendeu? E todo o preço, obviamente, né? E realmente as de plástico também já tive e quebrou rapidamente. Tá? E, além do que, não tenho muita certeza que o manômetro dela seja muito confiável, tá bom? Ok, então vamos lá. Caso contrário, né, você não tem uma bomba com manômetro, caso contrário, você deverá introduzir um manômetro em sua base. Para isso, terá que serrar a base. A sua base é parecida com essa daqui, digamos, tá? Né? Tem esse U aqui, né? E aí você vai serrar aqui, por exemplo. Né? Dá meu dedo aqui. Né? Uma serrinha, tipo estarrete, essa serrinha que a gente usa para serrar ferro. Também pode ser o serrote. Tá bom, pode ser até a faquinha de cortar pão lá da sua casa. Vai dar um pouco mais de trabalho. Você vai serrar. Né? E aí você vai fazer um risquinho, 15 milímetros para lá, 15 milímetros para cá. Para quê, professor, esses 15 milímetros? Porque cada parte serrada vão ter que entrar num T, nas extremidades de um T. Eu vou ler aqui e vou explicar depois. Vamos lá. Você vai serrar, por exemplo, o cano de 10 centímetros, né? Que fica à direita de quem olha por trás a base. Nesse corte, insira um T marrom. Não precisa ser o azul, porque ele é bem mais caro. De 20 milímetros de diâmetro. Supondo, claro, que você fez a sua base usando canos de 20 milímetros de diâmetro. Sim, você pode ter feito sua base usando canos de 1 polegada. Né? Continuando. O T deve ser soldável em suas extremidades opostas. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho depois. Né? E rosqueável ou roscável na extremidade perpendicular às duas primeiras. Ah, professor, não estou entendendo nada. Ah, tá bom. Vai. Vou pegar aqui e te mostrar. Porque se você serrar o caninho marrom, esse é um cano chamado soldável. Não é? E aqui está um T. Cadê eu aqui? Cadê eu aqui? Ah, está aqui. Está aqui um T. T, né? Aqui. Por isso chama T, né? Cabeça de um T. Tá, meu dedo aqui é o corpinho do T. Então, aqui estão as extremidades, tá? Que são lisas por dentro. Lisinha por dentro, tá vendo? Então, tem duas opostas, que são para colocar a cola e enfiar nos caninhos que você cortou. Óbvio, né? E a outra, ela tem rosca, tá vendo? Tem rosca. Então, ela é roscável. Então, é um T misto. Soldável, né? Soldável aqui e roscável aqui. Tudo 20 milímetros. E aqui, onde tem essa rosca, você vai colocar o seu manômetro. Então, lembrando, aqui está a sua base, você cortou aqui, né? E aí você vai colocar o seu T aqui. Né? Esse caninho vai entrar num lado do T e o outro pedaço vai entrar do outro lado do T. E aqui, onde tem a rosca, você vai colocar o seu manômetro. Mas tem um probleminha, né? O manômetro que eu conheço, ele tem uma rosca de 1/4 de polegada de diâmetro na rosca. Aqui o manômetro. Está vendo aqui? Bem apertadinho, bem pequenininho. 1/4 de polegada. Ah, professor, vou colocar aqui. Não vai, pessoal. Porque aqui é 20 milímetros, são 20 milímetros. Aqui é 1/4 de polegada. Aqui. Ah, então como é que vai? Professor. Oi. E se a pessoa furar um cap e ele simplesmente colocar lá e vai dar com cola servante por fora? Pode achar a solução que você quiser, desde que o manômetro fique bem colocadinho lá. Outra solução, conforme eu estou explicando aqui, é a seguinte. Aqui está uma bucha de redução de metal. Não tem ela em plástico. Tá? Ela tem rosca por fora e tem rosca por dentro.
Por fora, ela tem rosca que casa, entra aqui no seu T, tá vendo? E por dentro dela, a rosca que entra aqui no seu manômetro. Ah, então agora vai dar, né, professor? Agora vai dar, né? Sim, mas rosca tem um eterno problema chamado vazamento. Tá? Nunca aperte o manômetro segurando pela cabeça dele, pelo mostrador dele. Tá? Você não pode pegar aqui e torcer. Você tem que colocar a chave aqui na parte de latão dele. Aqui na parte de latão. Você vai colocar a chave aqui. Aí você aperta. Tá? Mas é claro que você não vai apertar sem colocar um monte de veda rosca aqui, né, pessoal? Senão vai vazar. Tá? Então tá aí, tá vendo? Tirei, ficou encaixadinha a tal bucha de redução de 20 milímetros para 1/4 de polegada. E com isso a sua base vai ter um manômetro. Claro que você vai passar cola aqui, cola ali, né? Enfiar as duas pontinhas que você cerrou aqui, certo? Então agora quando você vai bombear, você vai ver o mostrador, né? Mostrando aí a quantidade de PSI, tá? Que é a marcação interna aqui, que vai de 0 a 300 PSI. PSI você já sabe o que é, né? Nem vou dizer, né? Tá bom, vou dizer. Está até escrito aqui embaixo. Libras por polegada quadrado. Não está escrito PSI, está escrito libras por polegada quadrada. Libras? O que é isso? É, unidade de força inglesa, né? Paciência, né? Mas é assim que o pessoal chama, tá bom? Então, você vai precisar adquirir essas 3 coisinhas. Claro, uma serrinha para serrar o cano. Mais um tubinho de cola para colar. Mais uma caixinha de veda rosca para colocar, né? E talvez uma chave para pegar aqui e apertar, né? Talvez você não tenha na sua cidade esse equipamento, você vai ter que procurar pela internet, né? Então, antes de comprar, minha sugestão é que você faça orçamentos, pesquise sites que vendam essas coisinhas pela internet. Talvez você tenha que comprar ou fazer orçamento em diferentes sites, né? E vocês podem compartilhar isso aí no grupo de WhatsApp. E aí, espera lá uns 3, 4 dias, todo mundo procura, e as pessoas vão colocando ali os preços que acharam, né? E, de repente, se acharem em algum lugar que é o mais barato de todos, vocês podem, de repente, comprar no lugar que seja o mais barato de todos. Uma coisa é o preço das peças, né? Você pode encontrar um lugar que seja o mais barato de todos. Outra coisa é o frete. E aí vai depender de onde está a loja que vende isso e onde você mora, né? E, às vezes, nem sempre a peça mais barata vai ter, somado com o frete, o mais barato, né? Mas, enfim, isso faz parte do aprendizado também, a gente saber comprar as coisas, né? E, principalmente não comprar gato por lebre, né? Tá? Então, nada de T azul, porque o T azul é bem mais caro, porque a borda interna dele tem uma rosca de latão. Ele é mais resistente, porém não é necessário. Só que você não vai poder colocar uma força aqui gigantesca, né? Senão você pode até quebrar a cabeça do seu T. Tá? Então, o importante é testar. Você coloca a sua base dentro da bacia com água e pressuriza. Se parou de sair ar, tá bom, né? É isso aí. Tá? Então, até escrevi aqui embaixo. Sugiro que, antes de comprar, faça uma pesquisa de preço pela internet ou no comércio local próximo de onde mora. Tá? Se quiser, compartilhe com os colegas via WhatsApp os preços encontrados. Assim, talvez se encontre algum lugar que seja o mais barato de todos. Embora o preço final sempre vai depender do seu endereço. Isso é, ao preço do produto sempre se soma o frete. E esse depende da distância entre a loja e o comprador. Professor, mas a loja é virtual. Virtual, caramba, né? Porque a loja é virtual para você comprar, mas ela sai de algum lugar, né? Então, esse lugar pode estar lá no Paraná, pode estar no Rio Grande do Norte, pode estar em São Paulo, né? Ok? Então, em negrito aqui, ó.
como essa tarefa depende de comprar materiais e refazer a sua base, vamos dar 30 dias para você concluí-la. Ou seja, ela deverá estar pronta e testada contra vazamentos até 30 de abril. Porém, deverá também fazer um relatório, né, lá no dia 30 de abril, descrevendo as dificuldades que teve para concluí-la, os testes que fez para ter certeza de que está em perfeitas condições, inclusive incluir uma foto, né, ou mais de uma, no relatório da sua base. Porque a gente precisa ter uma base mais sofisticada, né, pessoal? Não pode ser na base da bombada, né? Isso é muito amador. E aqui a gente está tentando levar todos vocês para um nível de tecnologia mais elaborada. Tá? E isso vai ser muito importante para as próximas tarefas reais, onde você vai construir e lançar foguete, ainda do nível 2, porém não mais a 30 metros. Então, na próxima ocasião que a gente vier a falar, provavelmente você vai ter que lançar o foguete do nível 2, que vamos explicar como fazer melhor, mais simples, e lançar a uma distância ainda maior. E, posteriormente, vamos passar para o nível 3. E, posteriormente, para o nível 4. E depois, propelente sólido. É legal, né? Tá bom? Então, enviar no dia 30/4, por e-mail da coordenação ali, salvar o arquivo em PDF com o seu nome, tarefa 24, manômetro. Fique atento, pois a Pâmela sempre confirma que recebeu a sua tarefa. Né? Então, próxima reunião Zoom, 16 de abril, certo? Onde você vai entregar uma tarefa só, que é o projeto do foguete de 400 metros. Porque a primeira foi assistir a aula, né? E essa daqui você vai ganhar 30 dias para fazer. E é claro que você é esperto, você já ativou o seu modo de esperteza avançada, você vai procurar, né, adquirir essas coisas o quanto antes. Porque, às vezes, demora para chegar, né? Só uma sugestão, tem site que vende isso daqui por R$20, esse manômetro aqui, tá? Essa bucha aqui custa da ordem de R$5, bucha metálica. E o T, acho que custa R$4. Bem, fora a chave, fora o veda-rosca, né? Fora a colinha. Ou seja, é menos que uma bolsa. É menos que metade de uma bolsa. Tá? Alguma dúvida? Canali, só para complementar, alguns alunos aí tiveram dificuldade em descobrir como exportar em PDF o OpenRocket. Eu fui nas duas versões, tanto a versão que era em Java quanto a versão executável, e existe lá uma opção, quando você abre para salvar, na verdade, né, o menu de salvar ali, e eu vou até mostrar para vocês, se eu posso espelhar minha tela rapidinho? Deixa eu parar de compartilhar aqui. O pessoal já entendeu tudo aqui. Né? Oitava reunião Zoom. E acabou. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidamente. Sim. Cadê o OpenRocket? Foi. Tá aqui a tela do OpenRocket, todo mundo tá vendo? Sim. E aí o que acontece? Aqui eu posso clicar em arquivo e não é salvar como não, pessoal. Aqui é imprimir, exportar PDF. Está escrito PDF aí. Tá vendo? Eu falei que tinha. Mas não em salvar como. Salvar como só dá em duas. Foi um detalhezinho. Tá escrito PDF ali, ó lá. Esse PDF. Nas duas versões, tanto no executável quanto na versão antiga, que era somente em Java, tá, pessoal? Perfeito. Então tá aqui, Obrigadão, clique em arquivo, exportar PDF. Isso. Tá. Ok. Com relação à aula do dia 8, pessoal, alguns conceitos que serão apresentados matematicamente vai exigir um pouquinho de esforço de vocês. É um pouquinho de atenção. Então, para que todo mundo esteja animado no dia 8, eu recomendo que façam uma pequena revisãozinha de matemática básica, ou seja, álgebra. Lembrando, só relembrar produtos notáveis, né? Quadrados de dois termos,
divisão, álgebra, conceitinhos de álgebra, tá? Com relação às tarefas que precisam ser entregues como relatório. Só vou dar uma dica para vocês. O primeiro relatório de foguetes, na verdade, o primeiro relatório de lançamentos, com os gráficos em Excel, estavam, em sua maioria, bons. A segunda tarefa, que envolvia a construção do foguete e o lançamento, já não foi tão boa assim, na maioria, porque o relatório estava, em sua grande parte dos alunos estruturaram mal o relatório. Lembrando que na aula de dúvidas, um modelo não, né? Na verdade, uma sugestão de relatório já foi enviada para vocês e eu também expliquei como falar sobre relatórios numa aula de dúvidas que 19 alunos, ou até menos, compareceram. Foi num domingo, então, bom, existe um melhor modelo de relatório para que as coisas fiquem mais claras, mas, por exemplo, era um relatório que precisava falar sobre o foguete e fazer contas em Excel. Alguns fizeram somente as contas em Excel, esqueceram de falar como foi feito o foguete. E aí eu não sei que foguete você lançou. Outro foguete, outra coisa também que aconteceu foi pegaram e colocaram apenas os gráficos e não escreveram quais eram os objetivos do relatório. E aí não fica legal. Outro exemplo é construir o foguete e esquecer de mostrar os gráficos. Tudo isso estava na circular. Se vocês lerem a circular tarefa por tarefa, vocês vão entender como deve ser escrito o relatório. E se algum item é esquecido, eu sou obrigado, como está lá, como está na circular, os itens que precisam de atenção, eu acabo tendo que colocar uma nota menor no seu relatório. Nesse relatório, eu confesso para vocês que eu fui um pouquinho, eu fui bonzinho, tá? Se fosse o professor João Canali, ele ia lascar vocês. E algumas notas eu precisei me esforçar para ajudar. Espero não ter que fazer isso. Existem bons modelos de relatório, vocês têm grupo de WhatsApp, então vocês podem conversar entre vocês para saber qual é o melhor modelo a ser apresentado. E prestem bastante atenção nisso, porque a partir do momento que você faz um muito bom, você já sabe o modelo para fazer os outros muito bons. Assim como se você já fez um bom gráfico em Excel, você também já sabe como criar um modelo para outros bons gráficos em Excel. Ok? Então, muita atenção quanto a isso, muita atenção quanto à apresentação das listas. Agora, não tem listas de exercício, né? Eu só vou precisar corrigir uma, mas não me procurem no último dia de entrega de lista para tirar dúvida, porque eu não posso tirar dúvida para vocês, vocês têm que tirar as dúvidas sozinhos, eu posso tirar algumas, e alguns alunos vieram me mandar e-mail, né? Descobriram o meu e-mail, falaram, professor Vitor, me ajuda nisso aqui. E eu não posso fazer isso. Então, vamos ter um pouquinho de organização, depende um pouquinho da organização de vocês, eu acredito no potencial de todos, mas vocês precisam ter esse trabalho, principalmente os alunos que chegaram depois. Os alunos que chegaram depois precisam se inteirar um pouquinho de como realizar as tarefas, ok? Bom, basicamente isso. Agora eu deixo com o professor João Canali. Alguma dúvida com relação à entrega dos relatórios? Eu tenho dúvida. Pode falar, Henrique. Não é a entrega dos relatórios em si, mas é sobre as listas. Eu ajudei, eu acho que uns 25 alunos assim com a lista, tirando dúvidas e afins. Tem algum problema isso em relação a mim? Não, ou não? Você pode ajudar tranquilamente. O grupo de WhatsApp de vocês serve justamente para isso, para que vocês possam atuar colaborativamente. Não é uma competição, é para que todo mundo, no final, consiga chegar lá com os seus projetos e seus foguetes, ok? Tranquilo, então eu vou ajudar no máximo que eu puder aqui. Exatamente, muito bom, parabéns. Ok, Henrique Assis, obrigado. Pessoal, agora é a hora da chamada da presença. Coloque o seu nome completo no chat. Está marcado lá. Fala aí, Enzo, enquanto isso.
Que está sem a câmera aberta. A minha câmera não está conseguindo focar, ela não está funcionando direito, a câmera. Por isso que eu não... Ela até deu alguns glitchzinhos durante, mas ela não apareceu no total. Tá bom. Eu queria perguntar sobre... Porque eu tenho uma bomba aqui e ela tem um manômetro, só que ela vai até 110 PSI. Se isso seria suficiente. Por enquanto é suficiente, eu acredito, entendeu? Vai depender da distância em que vamos pedir que você lance o seu foguete. Inicialmente, a gente vai trabalhar com foguete nível 2. Lembre que eu não pedi para ninguém fazer foguete agora. Eu pedi para você preparar a sua base, porque nós vamos utilizá-la para lançar foguete. Aí sim eu vou pedir para fazer foguete, eu vou dizer qual vai ser o tipo, vou explicar como fazer, então, o foguete no nível 2, com um mínimo de trabalho, de material, e aí vai ser uma outra tarefa, tá bom? Alguém perguntou aqui, já tem que fazer o foguete nível 2? Não. Fazer o que foi pedido aqui. Ter uma base em condições funcionais, tá bom? Eu creio que 110 PSI vai ser suficiente para as próximas tarefas. Mais adiante, talvez não seja. Tá? Entendi. Então é melhor eu colocar um manômetro na base mesmo assim? Eu recomendo. Sim, senhor. Tudo bem, obrigado. Tá. Camila, mãozinha levantada. Boa noite. Tá dando para me ouvir? Sim. Então, eu já tenho o manômetro na base e eu queria saber como que deve ser a estrutura desse relatório que eu preciso enviar no dia 30, falando que eu já tenho o manômetro. Você vai fazer uma capinha com o seu nome e vai dizer, eu já tenho um manômetro instalado na base, por isso eu fui dispensada de fazer a inserção do manômetro numa base. Só isso. Eu escrevi isso ali, escrevi. Tá? Então tá. Ok, aí, obrigada. O coleguinha até já fez um teste clandestino aqui, usando 100 PSI no foguete, acho que do nível 2, e ele atingiu 90 metros. Já está... E com isso, 110 PSI está dizendo que está legal por enquanto, tá? Ok, Lucas, pode sair, que ele disse que quer sair. Lucas Rossato quer perguntar alguma coisa? Então, a questão sobre a lista, né? O que aconteceu? Eu acabei, por descuido meu, não fazendo a questão 1. E aí eu mandei um e-mail e eu só vi isso no dia de entrega, quando eu fui revisar. Porque eu tinha deixado tudo certinho e acabei não vendo que faltou aquela questão. E a minha dúvida é, quando acontecer alguma coisa assim, eu não consegui escrever no relatório, sabe? Mas assim, o que eu posso fazer? Com quem que eu posso entrar em contato? Se tem alguma coisa, né, que eu posso fazer? Não, Lucas, não tem nada para fazer agora. Já foi entregue, não se recebe mais nada atrasado, entendeu? O Vitor vai ter uma questão a menos para corrigir, né, Vitor? Isso é um zerinho para aquela questão que não foi feita, infelizmente. Tá? Só ficar mais atento nas próximas ocasiões. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, fica aqui. Os demais estão liberados. 9h08. Como eu disse, eu estou em trânsito aqui e eu preciso encerrar essa reunião um pouquinho mais cedo hoje. Tá bom? Lucas, quer fazer mais uma pergunta? Assis, mãozinha levantada. Tchau, todo mundo. Tranquilo. Se o senhor deixasse, eu até apresentaria o motor que eu fiz no OpenRocket, mas acho que isso não é possível, né? Numa outra ocasião, sim, vamos pedir para você apresentar. Fica tranquilo. Pode parar de gravar, professor. Vamos parar de gravar. Bom fim de semana para todos aí. Muito obrigado. Para vocês também. Boa noite, gente. Tchau.